Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa quinta-feira, trazendo a atualização da nossa corrida pro MVP, né? Mais um mês se encerrou, né? Março já foi pro beleléu, então tá na hora de fazer algumas mudanças na nossa corrida, lembrando que a corrida do canal segue um formato diferente do da corrida da NBA, né? A nossa corrida funciona num formato mensal, né? Todo começo de mês eu destaco os 3 melhores jogadores do mês anterior, né? Ranqueio os 3 melhores e distribuo pontuações diferentes para cada um deles. O primeiro colocado recebe 10 pontos, o segundo 8 e o terceiro 5. Ao fim da temporada, o jogador que durante todos os meses da regular tiver acumulado mais pontos, será eleito o MVP do canal. No momento, a gente tem muito equilíbrio na corrida, né? A gente tem aí um Shai na frente, mas com o Embi, Luka e Jokic bem próximos. Inclusive, o Shai, em fevereiro, não pontuou, né? Porque ele acabou jogando só 3 jogos no mês de fevereiro e ficou fora, né? Então, esse mês de março vai dar uma... vai ter mudança. Vai ter mudança aqui no nosso ranking. E vambora, né? Vambora atualizar. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. E vamos lá, cara. Começando aqui com uma menção honrosa. Hoje só vai ter uma menção, tá? Só vai ter uma menção. A menção honrosa que eu quero fazer é o Jokic, tá? O Jokic fez um mês muito bom, né? Foi um março de média de triple-double pro Jokic. 25,7 pontos, 13,6 rebotes, com 11,6 assistências, né? Foi um mês onde o Jokic jogou 16 jogos e venceu 11 dos 16. Então ele teve um desempenho individual e coletivo muito bons, só que outros 3 foram melhores do que ele, né? O que deixa o Jokic fora do top 3 é o simples fato de que outros 3 jogadores foram mais impactantes do que ele. O Jokic fez tudo que podia, entendeu? Não faltou nada por parte do Jokic. O que acabou acontecendo é que não faltou nada por parte do Jokic, mas sobrou muita coisa pelo lado dos outros 3. Então o Jokic acaba ficando de fora porque o top 3 é muito forte, né? Muito forte. Então a única menção honrosa da edição de hoje da nossa corrida é o Nikola Jokic. Indo pro top 3, pra mim, cara, o top 3 ele é muito fechado. Tá? Esse, inclusive, foi o mês onde eu tive mais facilidade para montar o top 3. Né? Normalmente eu sempre fico com uma dúvida em uma ou outra posição, mas nesse mês eu tô muito fechado com o meu top 3, que é, em terceiro lugar, começando, em terceiro lugar, pra mim, eu vou de Shai Gilgeous-Alexander, tá? Pra mim, o Shai fica em terceiro, né, um mês onde ele jogou 14 jogos, tendo médias de 30,7 pontos, 6,6 assistências, né, com ele em quadra. O OKC venceu 13 dos 14 jogos, ou seja, ele só perdeu um jogo no mês de março e foi peça fundamental na maioria dessas vitórias de Oklahoma, né? Inclusive contra Knicks, Warriors, Denver e Boston, ele foi o cara das vitórias, especialmente contra a Denver, que na minha opinião foi a melhor atuação da carreira do Shai, tá? O Shai, ele, na minha visão, ele tem 2 jogos muito marcantes. O jogo do ano passado contra Detroit e o jogo, né, desse mês contra Denver. Para mim, esses foram os 2 melhores jogos que eu já vi do Shai, só que o jogo contra Denver, cara, até por todo o contexto da briga dele com o Jokic pelo MVP e tudo mais, e pelo que ele fez no jogo, né, pra mim foi a grande atuação da vida do Shai. Um jogo de 35 pontos, 9 rebotes, 15 assistências, com direito a game winner, né? Então, foi um mês onde ele teve números, onde ele teve grandes atuações, onde ele venceu praticamente todos os jogos. Um mês de 8 jogos de 30 pontos, 3 jogos de 40, incluindo um jogo de 47 contra Detroit para fechar o mês. Então, foi um mês incrível do Shai. Incrível. O problema é que outros 2 caras foram mais impactantes do que ele, né? Mas o Shai foi fantástico e fica em terceiro, ganhando, né, 5 pontinhos. Indo pro top 2,
Pra mim também, sem muito lero-lero. Pra mim, o segundo melhor jogador do mês foi Victor Wembanyama, tá? O Wembanyama fez um mês impecável, assim. Assim como o Shai, o cara só perdeu um jogo no mês inteiro e venceu um jogo a mais, né? Foram 14 vitórias e apenas uma derrota pro Spurs, tendo o Wembanyama em quadra. O Wembanyama que em 15 jogos meteu médias de 26,8 pontos, 12 rebotes e 3,7 tocos. 3,7 tocos de média. Simplesmente isso que o Wembanyama fez. Em todo mês foram 10 jogos com mais de 4 tocos, 11 jogos anotando duplos-duplos e 5 jogos com mais de 30 pontos. É um mês incrível. As atuações que mais se destacaram no mês do Wembanyama foi o 38-16 com 5 tocos que ele meteu contra Detroit, uma atuação enorme. O 39-11 contra Boston também foi uma grande atuação e o 41-16 com 3 tocos contra o Bulls, que foi a última atuação dele no mês, fechou com chave de ouro esse mês incrível do Wembanyama, mês onde, na corrida da NBA, ele assumiu a liderança, né? Então o Embi fez realmente um mês incrível, dá pra dizer que foi o melhor mês da carreira do Wembanyama até então, e com esse mês maravilhoso, ele fica em segundo lugar, recebendo 8 pontos. E na primeira colocação, na minha opinião, melhor jogador do mês de março, e fico adendo, indiscutivelmente o melhor, tá? Pra mim é indiscutível que esse cara foi o melhor jogador do mês. Indiscutível. Ele, né? O nosso porpetinha, ou ex-porpetinha, né? Luka Doncic, né? Pra mim, não há debate, pra mim não há discussão. Luka Doncic foi disparado o melhor jogador da NBA em março. Inclusive, individualmente, o Luka teve um dos melhores meses que eu já vi de um jogador. Um mês de 37,5 pontos de média, 8 rebotes, com 7,4 assistências. Um mês onde ele teve 13 jogos de 30 pontos ou mais, 7 de 40, 2 de 50 e meteu um jogo de 60 pontos, entendeu? Um mês onde o Luka marcou 600 pontos, cara. 600 pontos no mês. Nenhum jogador na história do Lakers marcou tantos pontos em um mês como o Luka. Nenhum. Nem o Kobe, nem o LeBron, nem o Kareem, ninguém. Ninguém na história do Lakers teve um mês com tantos pontos como o Luka. Então, pra mim, não tem como. Assim, o Embi fez um mês incrível, o Shai foi incrível, o Jokic foi incrível, todos foram incríveis. Mas pra mim o Luka ficou um patamar acima de todos, cara. O mês do Luka foi inacreditável, né? Um mês onde ele teve, só pegando algumas das atuações mais marcantes, 60 pontos contra Miami, uma das maiores pontuações da carreira do Luka. Meteu aquele 49-10 contra Houston e decidindo o jogo. Teve o jogo contra Denver, né, que ele meteu o game winner na cara do Spencer Jones. Teve o 51-19 contra Chicago. Então, assim, é um mês onde todos os jogos do Luka foram bons, né? Assim, bons não. Todos foram excelentes. E ele teve vários acima do excelente. Então, foi um mês incrível e coletivamente as coisas fluíram. Em 16 jogos com o Luka em quadra, o Lakers ganhou 14. Embalou, 9, 10 vitórias seguidas? Uma coisa impressionante. Então, pra mim, é até difícil achar argumentos pra ir contra o Luka nesse mês de março. Não tem. Pra mim, o Luka é indiscutível o melhor jogador da NBA no mês de março e vai ganhar os seus 10 pontinhos e vai subir na classificação, né? Porque agora, com as pontuações do mês já distribuídas, a gente tem o seguinte cenário na nossa corrida, né? Deixa eu botar aqui na tela para vocês. O cenário, panorama, é o seguinte. A gente tem agora o Shai se mantendo na liderança, né? Com 31 pontos. Mas agora a gente tem Luka Doncic na cola, com 30 pontos em segundo lugar. E na terceira colocação a gente tem o Wembanyama com 24 pontos. O Wembanyama passando o Nikola Jokic e assumindo o terceiro lugar. Quem vai terminar em primeiro? Essas últimas semanas serão decisivas. A gente tem o que mais? Tirando essa semana, a gente tem só mais uma semana de regular. Então, já na próxima semana, teremos a decisão
aqui do MVP do canal e vamos ver quem vai jogar, quem vai ganhar. Será que vai ser o Shea? Será que vai ser o Luka? Será que o Wembanyama vai dar um jeito de passar os dois? Acho que vai ficar entre Shea e Luka, né? Inclusive, os 2 jogos entre Lakers e Thunder nesse mês podem decidir o nosso MVP. Vai decidir o MVP da NBA? Não sei. O meu MVP, o MVP do canal, pode sim ser decidido nesses 2 jogos entre Lakers e Thunder. Hoje a gente vai ter um deles. Vamos ver quem vai terminar na frente. Pessoal, é isso, tá? Obrigado pela sua audiência. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Daqui 2 semanas, daqui 1 semana e meia, né? A gente volta com a atualização da nossa corrida, com a atualização final da nossa corrida. E comenta aí. Concorda que o Luka foi o melhor jogador do mês de março? Concorda com o jeito que tá a nossa corrida no momento? Manda nos comentários. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Grande beijo e tchau.